Na última semana, o Copom optou por reduzir a taxa básica de juros, a Selic, de 13,75% ao ano para 13,25% ao ano. O que isso quer dizer? Basicamente, que investimentos pós-fixados, atrelados à Selic ou ao CDI, passarão a render menos daqui para frente. Antes, quando você fazia um empréstimo para o Tesouro, ele basicamente te remunerava 13,75% ao ano. Hoje, se você fizer esse mesmo empréstimo com as mesmas condições, ele passará a te remunerar cerca de 13,25% ao ano. Consequentemente, todos os investimentos atrelados à CDI e à Selic também passam a render menos. Então, se você tem, por exemplo, um CDB que rende 110% da taxa CDI, ele passará a render menos porque a taxa CDI, que é baseada na taxa Selic, passou a render menos também. Quando temos uma previsão de queda da taxa Selic, é muito comum que investimentos de renda variável passem a se valorizar. Basicamente, o que o mercado entende? Olha, um dos investimentos mais seguros que você tem no país é emprestar dinheiro para o Tesouro. Se o Tesouro me remunera 13,75% ao ano, vamos supor que para mim seja uma taxa interessante. Eu vou e empresto dinheiro para o Tesouro. Quando o Tesouro fala para mim, Felipe, não vou te remunerar mais a 13,75% ao ano, vou passar a te remunerar a 13%, por exemplo, eu começo a pensar, poxa, talvez não seja tão interessante eu emprestar para o Tesouro. Talvez valha a pena agora correr um pouquinho mais de risco e colocar em ações e fundos imobiliários, ou até outros tipos de títulos de renda fixa. Esse é um pensamento muito comum. Por isso que quando há uma previsão de queda da taxa de juros, há uma tendência na alta de ativos de renda variável. É muito comum existir essa migração das pessoas para a renda variável. Porém, as coisas não são tão simples quanto parecem. Muitas pessoas pensam, poxa, quando a taxa de juros passar a cair, eu irei para a renda variável. A gente viu isso acontecendo muito em 2020, por exemplo, quando a taxa básica de juros, a Selic, estava em 2% ao ano. Muitas pessoas falaram, olha, se é para emprestar o dinheiro para o Tesouro a 2% ao ano, eu prefiro correr risco. Prefiro ir para a renda variável, que por mais que oscile mais, acho que é melhor do que deixar o dinheiro parado ou rendendo só 2% ao ano. Esse é um pensamento muito comum que fez com que diversas pessoas começassem a procurar investimentos mais arriscados em bolsa, fundos imobiliários e por aí vai. Qual é o grande problema desse tipo de movimentação? É que quando as pessoas mudam de renda fixa para renda variável, porque a taxa de juros já caiu, isso significa que, na verdade, a pessoa está entrando numa movimentação errada, atrasada frente ao mercado. Por quê? Vamos fazer um exemplo aqui. Suponha que você, investidor, sabe que a taxa de juros vai ser cortada daqui a uma semana. Ela vai sair de 15% ao ano para 12% ao ano, um corte muito forte. O que você faria? Bom, no dia que ela cair de 15 para 12, você vai e compra ações, porque você sabe que as ações vão subir depois disso. Só que, beleza, você foi e fez isso. Só que existe um outro investidor que quis se antecipar, porque ele sabe que depois que você comprar, o preço já vai ter subido um pouquinho. Então, no dia anterior à sua compra, o investidor A comprou ações, fazendo com que o preço já subisse um pouquinho antes de você. Só que existe o investidor B, que pensou que você iria comprar no dia, o investidor A ia comprar um dia antes, o investidor B vai comprar 2 dias antes. E aí ele faz com que o preço já suba um pouquinho. E, consequentemente, tem o investidor C, o investidor D, o investidor E. Isso vai acontecendo até o dia presente. Então, quando a gente fala de precificação de mercado, o que esse termo quer dizer? O mercado precifica tudo. Significa que, na verdade, a renda variável, as ações, fundos imobiliários, não sobem quando a taxa Selic cai. Os ativos de renda variável sobem quando a perspectiva da taxa de juros muda para uma de queda, ou uma queda mais acentuada do que era esperado. Por exemplo, o consenso de mercado era que a Selic iria cair de 0,25% a 0,5% na última reunião do Copom. Como o mercado todo já previa isso era um consenso de mercado, quando a taxa de juros caiu, não houve um aumento significativo dos preços dos ativos de renda variável. Na verdade, não mudou nada, porque o mercado já havia precificado essa queda. O que faria os ativos de renda variável subirem ainda mais, subirem mais do que o esperado, caso tivesse uma queda acima do esperado? Se, por exemplo, a Selic tivesse caído de 13,75%
para 12,5%, uma queda muito acima do esperado, muito provavelmente os ativos de renda variável teriam subido muito, frente ao que aconteceu, que na verdade eles não mudaram muito, porque o mercado já tinha previsto isso. Caso a taxa Selic tivesse subido, enquanto todo mundo achava que iria cair, os ativos de renda variável iriam se desvalorizar. Então, na verdade, o ponto para conseguir retornos atrativos, né, superiores ao do mercado em renda variável, estar em fazer uma previsão, na verdade, melhor do que a que o mercado já fez, mais acertada do que o mercado já fez. O que torna isso muito mais difícil, porque não é saber quando a taxa de juros vai cair, é saber ou melhor do que as pessoas, vai saber a profundidade com qual ela vai cair enquanto os outros estão errados, ou saber antes dessas pessoas que a taxa vai cair. Só que aí você entra numa questão de teoria dos jogos, em que você tem que acertar o comportamento de todos os jogadores envolvidos para conseguir ter retornos adicionais. E quando a gente começa a entrar em previsões de mercado financeiro, a gente cai num problema muito grave, que é as previsões macroeconômicas estão consistentemente erradas. Para mostrar o ponto, né, que eu estou trazendo aqui para vocês, eu queria apresentar um gráfico. Bom, pessoal, para comprovar a minha teoria, né, de que previsões macroeconômicas são muito difíceis de serem feitas de maneira adequada, com consistência, eu trouxe esse estudo do Poder 360 que vocês estão vendo aqui na tela. Nesse estudo, o que foi feito? Imagino que vários de vocês saibam o que é o relatório Focus. O relatório Focus concentra as previsões econômicas das principais instituições financeiras, ou basicamente dos principais profissionais do mercado financeiro, economistas, analistas. Instituições gastaram centenas de milhões de reais em pesquisas para conseguirem chegar em previsões adequadas. Se existe alguém capaz de acertar essas previsões, são as instituições financeiras, que são os maiores investidores nessas tecnologias em pessoas para chegarem lá. Logo, o relatório Focus concentra as principais instituições financeiras e deveria ter algum nível de acerto razoável em cima dessas previsões. Só que os estudos mostram que isso não é o que acontece. Vamos pegar, por exemplo, aqui como vocês estão vendo na tela, em 2002, o analista econômico na instituição financeira mais otimista achava que a taxa Selic finalizaria o ano em algo como 14,5%, como vocês podem ver. Já o mais pessimista achava que a taxa Selic seria de 19% ao ano. O que aconteceu é que a taxa Selic foi de 25% no fim daquele ano. Obviamente, podem-se dizer que foi um ano atípico e que fugiu do controle, que era muito difícil fazer uma previsão dessas. Mas a grande realidade é que sempre é difícil fazer previsões porque sempre acontecem coisas atípicas. Mas, vamos para os outros anos. Em 2003, o analista mais pessimista achava que a Selic terminaria em 25%, né? Basicamente a mesma taxa em que começou o ano. Já o outro achava que terminaria em 17%. Estou falando das pontas extremas do consenso do mercado, não estou falando do meio. Muito provavelmente o consenso de mercado era ali próximo de 21%. Né? Mas o mais pessimista falava de 25% e o mais pessimista de 17%. E a taxa terminou em 16,5%, ou seja, fora, mais uma vez, de todo o range, né, de análises dos economistas e instituições financeiras. Em 2004, a mesma coisa aconteceu, com a taxa de 17,75%. Em 2006, a mesma coisa aconteceu. Em 2005, a mesma coisa aconteceu. Em 2007, temos o primeiro acerto. Ou seja, depois de 5 anos completamente errados, né, o relatório Focus conseguiu acertar ali no range do mais otimista ao mais pessimista. 2008, de novo errado, 2009 errado, 2010 certo, 2011 certo, depois 2013, 2012, 2013, 2014, 2015, todas as previsões completamente erradas. Aí 2016, 17, 18, 19, né, a gente teve ali um revezamento entre erros e acertos, mas na prática, dos 18 anos de previsões, em 13 anos as instituições financeiras estavam completamente erradas. Ou seja, se as pessoas mais capazes do país em fazer projeções estavam completamente erradas, como é que meros mortais, né, conseguiriam acertar essas projeções? E a grande realidade é que tudo indica que não é possível acertar essas previsões. Se você parar para estudar um pouco de grandes gestores e grandes nomes do mercado financeiro mundo afora, como Howard Marks, fundador da Oaktree, ele menciona diversas vezes como previsões macroeconômicas não servem de absolutamente nada em suas decisões de investimento. O próprio Taleb, né, criador da teoria do cisne negro, em que fala sobre as dificuldades de
fazer previsões no mundo com tantas variáveis fala sobre a incapacidade do ser humano de fazer projeções. O próprio Warren Buffett se posiciona contra a tentativa de tentar descobrir para onde vão as variáveis macroeconômicas. Então, na prática, quando você compra renda variável porque a taxa de juros caiu ou porque o consenso de mercado indica que a taxa de juros vai cair, você não tem nenhum retorno adicional por causa disso, porque o mercado já precificou essa alta já aconteceu. O grande segredo para ter bons retornos no mercado é ter uma carteira sempre bem alocada, sempre bem diversificada, em que você não tente ficar acertando qual momento é o momento de comprar cada ativo. Fazer o que a gente chama de market timing, né, tentar acertar o timing certo de entrar em cada classe de ativos, é o segredo para conseguir retornos piores do que o mercado, que é muito o que a gente vê acontecendo. Ah, a taxa de juros caiu, agora vou entrar em bolsa. Só que a bolsa já subiu. A soma, o fato da taxa de juros cair, mais o fato da bolsa já ter subido e criar um otimismo excessivo, faz com que pessoas migrem para a bolsa. A gente vê isso acontecendo ciclicamente no mercado financeiro. A mesma coisa aconteceu em 2019. A gente teve uma época de alta da bolsa em 2017, 18, 19, taxa de juros caindo. Muitas pessoas migrando para a bolsa quando? Quando a taxa de juros estava lá embaixo, 2, 3, 4%, logo antes da pandemia, em que tudo caiu muito logo depois, em março de 2020. E muitas pessoas ficaram traumatizadas, perderam dinheiro na bolsa e voltaram para a renda fixa. De novo, tentando fazer, não, agora a renda variável caiu, está ruim, vou investir mais, volto para a renda fixa. É muito frequente essa ilusão do conhecimento, ou até um viés de autoconfiança excessiva da pessoa achar que vai conseguir acertar os ciclos de mercado, quando na verdade tudo indica que não se deve tentar acertar os ciclos de mercado. Se deve tentar ter uma alocação estratégica voltada para o longo prazo. O grande foco de um bom investidor ou de um consultor financeiro que orienta seus investidores é montar uma carteira sempre bem diversificada, procurando classes de ativos que sejam condizentes ao seu perfil de risco. É muito importante, tá? Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre mercado financeiro e investimentos, não deixe de deixar o like no canal, se inscrever, me seguir nas redes sociais também. Se você precisa de ajuda para montar uma carteira de investimentos que seja adequada ao seu perfil, em que você possa ter tranquilidade para alcançar seus objetivos de vida, é só procurar a Portfel, que nós temos o segredo para que você consiga montar uma carteira equilibrada. É isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima.